A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Despertamos para o 15º dia, até que o Senhor tem nos sustentado. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Nem moveríamos, nem iríamos respirar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dure para sempre e nos dá uma chance a todo amanhecer. O dia acabou de virar, meia-noite e uns trocadilhos. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Como o Senhor é bom. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Engana, chuta a tristeza, massa o pão, come. Massa o teu pão e come. Não permita que o inimigo estrague o teu dia de hoje. O dia abençoado que o Senhor lhe presenteou. Voto de Ana, 15º dia. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me um útero frutífero, um útero espiritual que gere filhos para o teu reino. 21 dias de propósito, à meia-noite, dai-me filhos espiritual. Você sabia que voto é uma maneira de sacrificar? Voto é para você perseverar. Não vai ser fácil. É luta, é guerra, é constância. E é aprendizado. E você vai ficando preparado. Sabe por quê? Porque normalmente voto é entrega. Aí você pode questionar e dizer assim, mas você está fazendo voto de ganhar almas para Cristo. Entregar o quê? Irmãos, você não tem noção. Porque quando você pede almas para Cristo, não é que a pessoa vai entregar a alma lá para Cristo e você nem vai ficar sabendo. Se fosse assim, era muito bom. Mas normalmente aquelas pessoas que Deus tem trabalhado na vida delas, amarrotado, e elas não entendem, são esses o tipo de pessoa que tem mais me procurado. E eu quero tanto ajudar. E às vezes essa pessoa já foi tão machucada, mas tão machucada, tão machucada. E é só com a misericórdia de Deus, é só com a direção clara do Espírito Santo, para a gente poder encontrar palavras que tiram a dor dessas pessoas. Na minha cidade, dificilmente a gente encontra uma pessoa que não conhece o Evangelho. Muito pelo contrário, as pessoas conhecem Bíblia demais, mas não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não encontrou a face do Senhor. Na minha cidade, o que mais tem é gente idólatra, de pastor famoso, pastor que tem bilhões e bilhões de inscritos no canal, e eles acham que isso é referência. E não é não. Mas estão todos machucados. E todos fazem de tudo na vida. Eles acham que ama a Deus, mas não entrega o coração. A Bíblia diz, dai-me o teu coração e vai amar os meus caminhos. Se você não entregar teu coração para Deus, você não vai andar nos caminhos do Senhor, porque você não vai gostar do caminho do Senhor. Você vai achar exigência demais, sacrifício demais, isso é coisa demais. É isso que você vai encontrar. Mas Deus é um Deus maravilhoso. Você já recebeu só o sim de Deus? Ou você já recebeu muitos não de Deus? E o espera? Qual deles você mais gosta de receber? Qual deles? Você sabia que o sim de Deus a gente recebe diariamente? A gente é abençoado com o sim de Deus. Com o sim de Deus, nada
pode ficar na frente. Deus disse vai, tu vai. Se Deus disse vai, tu vai multiplicar igual a areia do mar. Ei, acha aí, Abraão ainda está adquirindo filhos até o dia de hoje. Olha nós aí. E o não de Deus? O não de Deus é proteção. Deus não te dá aquilo que você não está preparado para receber. O não de Deus protege você de você mesmo. O não de Deus é um cuidado especial. E o espera? Ai, meu Deus, o espera. O espera é Deus te preparando. Quando você pedir algo e Deus diz espera, se prepara, porque você vai ser marrotado. Ah, você vai. Você vai ser forjado na fornalha. Fogo tem que passar, amolecer. Você sabia que o ouro tem que levar muitas marretadas? Passar no fogo. Para ficar purificado tem que levar uma surra, muitas surras. Vaso de honra, se prepara. Quando o Senhor falar espera com você, Ele vai te colocar no lugar maravilhoso, mas essa espera vai doer. Ele sempre honra aquele que consegue passar pelo sim, pelos não, pelo espera, porque ele sai bem preparado, sai bem forjado. Ah, sai. O Senhor é lindo e nada que Ele faz dá problema lá na frente. Só quando a gente faz na força do braço que acabamos atropelando-os, se metendo os pés pelas mãos, né? Assim que se diz. Muito feliz de chegar no 5º dia desse propósito. É guerra, é guerra. Voto é sacrificar. Voto é se derramar aos pés do Senhor para adquirir força o suficiente para fazer aquilo que você deseja. As pessoas que têm me procurado, eu tenho ganhado muitas experiências novas, viu, gente? E olha, eu vou contar para você uma coisa que Deus tem me mostrado. Sabe quando você ganha muitas pessoas para Cristo, mas não ganha a sua família? Às vezes ganha o de dentro de casa, mas não ganha ao seu redor. Então, às vezes por isso você chateia, amarra o coração, fecha a cara. E o inimigo insulta, viu? A gente passa muita vergonha. Porque sempre aparecem umas conversas querendo descer a gente. Mas às vezes você se fecha e não faz mais nada. Não ganha uma alma para Cristo. 5, 10 anos que você não ganha uma alma para Cristo. Deixa eu te contar o perigo de você não endireitar a sua vida e começar a ganhar almas para Cristo. De repente, a sua família não vai ser ganha por você. De repente, a sua família vai ser ganha pela alma de uma outra pessoa que era para você já ter ganhado para Cristo há muito tempo. Você conversa com a pessoa, você anda com a pessoa, você liga para a pessoa, você tem um WhatsApp da pessoa e você não posta nada no seu status, você está preocupado em parecer social demais, bonitinho demais nos seus status. Gente, tem muita gente que vai apagar o número da gente por causa do status que você coloca. Tem muita gente que vai, e tudo bem, glória a Deus. Você não pode deixar de levar a palavra por causa de opinião ou por causa de vergonhinha. Às vezes, o propósito é para vencer certos detalhes da nossa vida. Às vezes, os teus filhos não foram ainda para a igreja porque era para você ter ganhado o amigo dele. Você não ganhou. Ou o pai do amigo dele. Ou um parente, sei lá, o parente dele, ou um conhecido dele. Às vezes você ganha aqui e Deus faz lá. Quando Deus fechou a Madre Diana, o problema estava lá na casa de Eli. Lá no sacerdote. O problema era Ofne e Finéias.
Mas Deus fechou a madre de Ana, porque Samuel tinha que vir. Samuel tinha que crescer junto com Eli, ser preparado por Eli. Então, às vezes, você está esperando o seu foco aqui, ó, o seu mover de Deus aqui, ó, e Deus está falando, sai da sua rota, sai da sua rota. A pessoa que você tem que ganhar está aqui, ó, é Ele que vai fazer a volta. Eu li o livro uma vez, eu não guardei na minha cabeça não, porque é muita coisa para a gente guardar, né? Mas o moço conheceu Jesus e ele se desesperou, e eu quero almas. E a casa dele não tinha sido ganha para Cristo. E ele começou a orar, ele saía de madrugada para a cidade afora gritando, dai-me almas para Cristo, dai-me alma para Cristo. Deus, dai-me alma para Cristo, dai-me alma para Cristo. Você sabe o que aconteceu? Tinha alguém observando ele. E ele punha o rosto nas árvores da praça e gritava, Deus, dai-me alma para Cristo, dai-me alma para Cristo, dai-me alma para Cristo. E ele não fez isso um dia só não, gente, ele fez isso durante anos. E alguém o começou a observar. E este homem se comoveu tanto que foi ganhar essa alma para Cristo. E esse aí, Deus usou para ganhar a cidade inteira. Era uma cidade bem pequenininha, mas ele ganhou a cidade inteira, um único homem. Mas o primeiro que orava a cidade inteira só ganhou uma alma. Mas aquela uma alma ganhou a cidade inteira, foi para fora e houve um avivamento naquele lugar que estava morto. De repente, irmão, você não tem que ganhar uma multidão de almas. Você tem que ganhar uma alma específica que Deus já determinou. Mas você nem dá o exemplo quando está diante dessa pessoa. Você fica se sentindo moderninho, moderninha, e você nem fala o que Deus manda. Você fica se escondendo atrás das coisas desse mundo. Coloca na posição de soldado. Às vezes o teu foco não é exatamente os teus filhos. Às vezes o teu foco é alguém que era para você ter ganhado para Cristo. E você tá aí, passando a mão na cabeça de problemas. Seu foco está no lugar errado. Seu foco está no lugar errado. O homem só ganhou uma alma para Cristo, mas essa uma alma ganhou muita gente, trouxe avivamento nas igrejas, tudo daquele lugar. Entra e sai de gente das igrejas. Não tinha culto, não tinha hora para terminar. Oh, maravilha, Jesus é lindo demais. E Jesus faz do jeito dele. Do jeito dele. Vamos para uma referência? Olha o que está escrito em Lucas. Lucas 14, versículo 12. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar, a uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, convidem e esteja recompensado. Antes de darem o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E assim será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. Tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ou, quando você faz festa, quem você convida? Quando você vai doar, para quem você doa? Ah, você é o rico que serve o rico? Você é aquele que abençoa quem não precisa de bênção? Daqui da terra, porque do céu todo mundo precisa de bênção. Vigia, porque temos mania de agradar quem não precisa. Temos mania de fazer algo para quem não precisa. E quando você faz isso, você recebe a sua recompensa aqui na terra. Ah, você faz festa na sua casa e você convidou o seu parente, seu vizinho rico? O dia que ele fazer, vai te convidar. Aí fica isso por isso. Mas quando você doa algo para alguém que você nunca mais vai ver, ou que você nem tá vendo, e você vai lá e doa. Sabe? Tem um monte de missionários fazendo uma obra linda e precisa da tua ajuda. Você se preocupa com obras missionárias? Você oferta na vida das pessoas? Você faz o bem sem saber a quem? Você joga semente? Você lança semente?
sem olhar na onde cai. É assim que você vai receber recompensa do céu. É assim. Ah, Jesus é tão lindo. Meu Deus, como Jesus é lindo. É claro que nem eu e nem você, quando for fazer uma festa em casa, não vai convidar as pessoas que foi citado aqui. Esse concho aleijado e cego que está citando aqui é porque antigamente as pessoas não iam receber um benefício do governo. Eles tinham que se virar, pedir esmola do jeito que desse para conseguir ficar vivo. Hoje existe muitos apoio, mas antes não tinha nenhum tipo de apoio. Hoje, muitas dessas pessoas citadas aqui levam a vida tranquila. Tem advogado cego. É lindo, maravilhoso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre doar para aquele que não pode te recompensar. Se doa, se doa. E não tem coisa mais linda do que ganhar almas para Cristo. Direcione. Mesmo que você não vai pregar para a pessoa, coloca seu joelho no chão e fala: Senhor, converta o coração das pessoas que estão tão endurecido como pedra. Ontem uma irmã me pediu oração. O nome dela era Bruna. O nome dela é Bruna. Que ora para converter. Ela pediu oração para pedir a Deus que o marido dela se converta. O marido dela é Rubens. Eu achei tão lindo. Porque normalmente as pessoas estão desistindo de ganhar os seus. Não desista. Não desista. O Senhor é contigo. Continua em oração. Continua, continua, continua. Porque o Senhor vai responder tua oração. E essa pessoa que está com o coração endurecido vai ser um servo do Senhor, um varão valoroso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orem sem cessar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você for ofertar na vida de alguém, preste atenção. Lucas 14, verso 12. Tá? Não oferta na vida de quem pode te recompensar. Não é sobre agradar pessoas. É sobre ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não come, nem alcança, que está lá no esconderijo do Altíssimo. Vamos para a nossa referência de todos os dias. Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu te desejo um útero frutífero que gere generosidade na sua vida, que gere sabedoria e discernimento. Amém? Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu me vindo ao temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o mortal? Todo dia torcem a minha palavra, e os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora. Dê-me darem cabo da vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos, quanto sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu invocar, baterão em retirada todos os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja a palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu manterei, pois rendeste-eis
ações de graça, pois da morte me livrastes a alma, sim, livrastes da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Que a presença de Deus não nos falte, que andamos na presença do Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos orar? Vamos orar? Vamos nos render ao Senhor? Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, clamamos, Pai, que pela força do Espírito Santo vencemos toda a escuridão, toda treva cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração rendido a Ti. Tira, Senhor Jesus, os corações de pedra, dai-nos um coração moleável à Tua vontade. Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz. Coloca no Senhor Jesus o capacete da salvação, guarda os nossos pensamentos, a nossa mente, que seja brindada pelo sangue do Cordeiro. Deus de bondade e de misericórdia, que aprendemos a ouvir a Tua voz, que aprendemos, Senhor Jesus, a seguir os Teus passos, que sejamos pequenos, Senhor Jesus, humilde, que todo rancor caia por terra, que todo orgulho caia por terra, que toda avareza, luxúria, ó Senhor Jesus, nos faça, Senhor Jesus, semelhante a Ti. Pai, que onde entrarmos no Senhor Jesus e colocar a planta dos nossos pés, que seja nos dado como herança, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o grande eu sou, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso Pai, o nosso grande, o nosso Rei. Deus de bondade e de misericórdia, nos ensina, Senhor Jesus, a cumprir, Senhor Jesus, os nossos requisitos, os nossos deveres de filhos, Pai, que não venhamos vergonhar o Teu Evangelho, Pai, que sejamos prudente, que os nossos passos seguem os teus caminhos, que não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, que nós possamos alcançar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já descreveu. Pai, que nós andamos no caminho que o Senhor nos determinou. Pai, nos ensina a buscar, Senhor Jesus, a tua vontade para a nossa vida. Pai, que seja feita, Senhor Jesus, a tua vontade em nossa vida. Estamos aqui, Senhor Jesus, diante de ti, Pai. Rendemos, Senhor Jesus, diante de ti. Que a nossa vontade, Senhor Jesus, fica aos teus pés, Pai. Que os nossos pesos fica aos teus pés, Senhor Jesus. Que os desejos do nosso coração fica aos teus pés, Senhor Jesus. Que nós, Senhor Jesus, nos colocamos aos teus pés, porque é o lugar mais alto que podemos alcançar nessa terra. Pai, obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua proteção. Obrigada por morrer na cruz por nós. Obrigada, Senhor Jesus, por levar, Senhor Jesus, as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos pesos, as doenças, o Senhor tudo levou na cruz. Retira, Senhor Jesus, tudo, Senhor Jesus, que não vem de ti e está na nossa casa, que está nos nossos filhos, que cai por terra, Senhor Jesus, tudo que não vem de ti. Pai, envia um anjo de fogo, Senhor Jesus, um anjo com a vassoura de fogo e varre, Senhor Jesus, tudo, Senhor Jesus, tudo que está na nossa residência, mas não pertence a ti. Tudo que não vem de ti, Senhor Jesus, que caia por terra, tem que sair pelo nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo reina no teu lar, que o Espírito Santo reina na tua casa, que ele faça morada, que você ouve, que eu ouço o Espírito Santo, que aprendemos a andar pela fé, pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por mais esse dia. O quinto dia na presença do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus. Obrigada. Se o Senhor nos permitir, amanhã será o 16º dia. Que o Senhor nos guia, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livra de todo mal. E que nós, Senhor Jesus, façamos obras, Senhor Jesus, que aos seus olhos são maravilhosas e que recebemos a recompensa no dia do julgamento do justo, porque não queremos agradar o homem, Senhor Jesus. Eu gosto de dizer para as crianças que o lugar que eu trabalho é movimento de crianças. Eu trabalho numa banca em frente a uma escola, então o meu dia é diante das crianças. E eu gosto de dizer para elas que Deus não te pediu para ser bonzinho. Deus não te pediu para ser bonzinho. Deus te pediu para ser justo. Para ser justo. Se você não quer fazer algo para alguém, não faça. Porque se você fazer algo para alguém que amanhã você vai cobrar,
Se você não fazer, é um problema. Mas se você fazer contra a sua vontade e no dia seguinte você está criando um problema ainda maior, você já tem 2 problemas e desse 2 problemas pode gerar muitos outros problemas. Então seja justo, não seja bonzinho. Principalmente para agradar a pessoa. Aprende a ouvir a voz de Deus. Aprende a ouvir a voz de Deus. E invista. Invista no reino dos céus. Não invista na terra. Não invista em lugares que você possa ser recompensado. Não invista porque você deve. Porque tem muitos que já investem em certos lugares porque sabe que vai receber a recompensa. Não faça isso. Você está investindo em pessoas da terra. Quando você investe no reino dos céus, é diferente. Você não espera nada em troca. Você faz o bem sem olhar a quem. Você oferta na vida de uma pessoa que nunca mais você vai ver. Ou talvez você nem vai ver, você apenas direciona a bênção até a pessoa. E Jesus é lindo. Jesus é lindo. Eu recebi uma bênção anteontem. Meu coração ficou tão feliz. Meu coração ficou maravilhoso. Uma bênção tão inesperada. Deus prepara coisas para agradar o nosso coração. E não é sobre coisa grande, é sobre coisa que você tem certeza que foi Jesus que te mandou. Você agradece a pessoa porque ela foi usada por Deus e ela ouviu a voz do Espírito Santo. Mas você fica tão feliz vendo que Jesus te presenteou. É tão bom, tão bom. Mas eu não vou deixar as lágrimas para outro vídeo. Beijo para você e até amanhã. Que o Senhor te abençoe. Que o amor do Pai viva, reina, queima no teu coração. E obrigada por chegar até aqui. Te amo em Cristo Jesus. Que o Senhor te recompensa com toda sorte de bênção. Que as chuvas de bênção do Senhor chove nessa semente que você está semeando, porque isso, você que assiste os vídeos, você que tem compartilhado os vídeos, você que curte, comenta, isso é semente no reino de Deus. Só Deus sabe como é difícil estar aqui, por obediência. Beijo para você, no seu coração, e que o Senhor te recompense. Amém? Glória a Deus.